Olá galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo, né, da geofísica, e hoje a gente vai falar sobre o relevo brasileiro. Então a gente falou sobre as estruturas de relevo gerais, né, os crátons, os cinturões orogênicos, as bacias sedimentares. Depois a gente falou sobre as formas de relevo. Então, primeiro a gente falou das estruturas mais macros, né, que é essas estruturas, as estruturas de relevo, e depois a gente falou das formas que são mais formas que foram modeladas, vamos dizer assim. Então a gente falou lá sobre as planícies, sobre os planaltos, sobre as depressões e por último sobre as montanhas também, que são os quatro tipos de formas de relevos primários. Tem aqueles secundários que a gente viu e também a gente vai ver um pouquinho hoje também, tudo bem? Bom, sobre o relevo brasileiro, a gente vai ter uma grande diversidade de formas e de estruturas. Isso se dá muito pelo tamanho do território brasileiro. O Brasil é praticamente um continente. Se a gente pegar a América do Sul, ocupa praticamente, se duvidar, mais de 50% da América do Sul, um pouquinho menos, é ocupado pelo território brasileiro. Então é uma área muito grande. Então por isso também a gente tem uma diversidade de formas de relevos, daquelas que a gente viu na aula passada. E estruturas também. As estruturas são muito antigas, então lá os crátons, principalmente as bacias sedimentares, são muito antigas, as brasileiras, são datadas os crátons, datadas do pré-cambriano. As bacias sedimentares um pouquinho mais adiante, mas também muito antigas. E também aqui que eu falei, alguns cinturões orogênicos, que são as montanhas, né, que até então, num passado muito longe, existiam, hoje não existe mais, porque sofreu tanto processo de intemperismo, tanto desgaste, que hoje não é considerado uma montanha. Até citei para vocês, é o caso da Serra do Mar, no litoral norte paulista. Ali, muitos milhões de anos atrás, se formou, se formou montanhas, uma cadeia de montanhas. Mas com o passar do tempo, com o passar do processo de intemperismo, de erosão, de desgaste, esse cinturão começou a sofrer grandes perdas de material de sedimento. E aí começou a ficar em alturas bem baixas, vamos dizer assim. Baixas para moderadas, vamos dizer assim. Então são muito antigas. Mas as formas de relevo brasileiras são muito recentes. Pelo Brasil ser um país que tem climas muito variados, então você tem um clima frio, você tem um clima, lugares clima muito quente, lugares que chove muito, lugares com extrema seca. Por você ter essa variação de fatores, que são os fatores de intemperismo que a gente viu lá atrás, as formas de relevo são extremamente recentes, então são muito novas. Por exemplo, você pega os picos brasileiros, pico da neblina, por exemplo, está em constante modelagem. Então, por causa desse clima brasileiro, tudo bem? Bom, e a gente entra na classificação. A gente vai ver que o Brasil, a classificação do relevo brasileiro, ele passou por três grandes mentes, vamos dizer assim, três grandes estudiosos da área. Quer dizer que mudou o relevo brasileiro? Ah, como eu falei, vão ser três que a gente vai ver. Então quer dizer que em cada período o relevo brasileiro mudou? Não, ele não mudou. Isso aí foi, lógico que ele está em constante modificação, mas aí foi, aí o, por, pelo menos nos últimos milhares de anos, foi relativamente o mesmo. O que acontece algumas tipos de interpretações diferentes. Então, principalmente interpretações e principalmente material para estudo. Então a gente vai ver, por exemplo, o Haroldo de Azevedo, que fez, que fez os estudos dele lá em 1940, então mais de
quase 80 anos já. 80 anos, na verdade, né? Ele tinha uma visão diferente do conceito de relevo brasileiro. E além do mais, ele não tinha tanto material tecnológico para o estudo dele. Então, não é que mudou o relevo brasileiro nessas três mentes de estudos que a gente vai ver. Quer dizer simplesmente que os três interpretaram o relevo brasileiro com diferentes formas, tudo bem? Formas que eu falo, formas de visão de relevo, tudo bem? Então vamos começar pelo Haroldo. O Haroldo, ele foi lá na década de 40, lá, 1940, ele definiu, o principal foco da definição dele de relevo era sobre altura. Então ele não, esse é o principal ponto que ele dividiu o relevo brasileiro. Então, a questão altimétrica. Então, o que é a altimetria? A altimetria é altura, tudo bem? Com isso, o que ele fez? Ele fez a divisão dele e 59% do território brasileiro ele colocou como planície e 41% como, desculpa, 59% como planalto e 41% como planície. Então, você pegar todo o território brasileiro lá, 59% desse território ele denominou como planaltos, tudo bem? E 41% como planície. Tudo isso, repetindo, em foco da altura do relevo, da forma, ok? Então, esse aqui é um mapa, ó. Esse aqui é um mapinha do Haroldo. Então, a gente vê lá, ó. Então, a gente tem basicamente 8 formas de relevo. Então, dentre essas 8, os planaltos e as planícies. Então, como que ele dividia essa questão da altura? Como que é esse conceito dele? Ele falava que os planaltos seriam toda forma de relevo que tivesse mais de 200 metros. Então, os relevos que fossem acima de 200 metros, ele colocou como planalto. Já as alturas que fossem abaixo de 200 metros, ele colocou como planície. Tudo bem? É um tipo de mapa bem simplista, é tanto que é muito utilizado isso foi muito utilizado em ensinos de primeiro grau do ensino médio, segundo ano do ensino médio, porque é muito simplista. Vocês veem que totalmente, tem 8 apenas formas de relevo no Brasil todo. Se destaca, por exemplo, a planície amazônica, que é essa mais amarela, mais fraca, e que de certa forma hoje em dia foi um pouco criticado por alguns outros estudiosos da área. Por quê? Porque eles não conseguiam ver toda essa extensão da área amazônica como apenas o Planalto. Eles, depois de alguns anos, eles perceberam que tinha outras formas de relevo também nessa extensão do Planalto amazônico. Então, de certa forma, foi um dos pontos mais questionados da classificação do Haroldo de Azevedo. Tudo bem? Mas o que é bom destacar aqui no Haroldo é o quê? Ele coloca só planícies e planaltos. E em todo o território brasileiro ele denomina 8 formas de relevo. Não mais que isso. Se vocês contarem, ó, vocês vão encontrar exatamente 8 formas de relevo. Tudo bem? Aí a gente vem um pouquinho mais longe, né? E a gente vai lá para 58. Então a gente saiu de 40, ó, e a gente vai para 58 com o Aziz Abissaber, que também foi um outro geógrafo, também estudioso da área geomorfológica, e ele propôs algumas alterações nesse critério que até então era seguido, nesse estudo que até então era seguido pelo Haroldo, o estudo do Haroldo. Ele propôs algumas alterações. Qual que foi essas alterações? Principalmente, ele aumentou o número de formas de relevo. Então, lá, o Haroldo tinha 8 formas de relevo no território brasileiro. O Aziz, ele vai para 10 formas de relevo. Tudo bem? E ele aumenta também a diferença entre planaltos e planícies. Ele coloca 75% do território brasileiro seria de planaltos.
enquanto 25% apenas seria de planícies. Então ele dá uma boa modificada no relevo brasileiro, tudo bem? Uma outra questão também do Aziz é que ele muda a forma de concepção do que seria um planalto, do que seria uma planície. Enquanto o Haroldo lá, a concepção dele de planalto e planície seria planalto acima de 200 metros, planície abaixo de 200 metros. Esse é o conceito dele. O Aziz, ele já usa os termos que a gente já comentou nas aulas passadas. Então, por exemplo, que o planalto ele sofre mais processo de erosão, ou seja, ele perde mais material do que ele ganha, do que ele é sedimentado. E para ele a planície também, que a gente comentou. Para ele a planície, ele recebe mais um processo de sedimentação do que ele sofre erosão, ou seja, ele perde sedimento. Ou seja, traduzindo, é o que a gente já comentou, o planalto, ele vai perder mais sedimento do que ganhar, e a planície ele vai ganhar mais sedimento do que perder. Tudo bem? Então ele já coloca essa concepção mais atual, mesmo sendo lá de 58. E o ponto também é a questão que eu falei, ele aumenta a quantidade de relevos. Então a gente vê que já aparece ali o Planalto Meridional, ali no Nordeste brasileiro, ele divide em dois, o Planalto Nordestino também. Ele já implementa essas duas formas de relevo, né? Então ele dá uma modificada ali. Se a gente comparar, ó, esse aqui tá bem mais simples, vamos dizer assim. Enquanto esse daqui, ó, já dá uma aumentada nas formas de relevo, mais duas formas de relevo, né? Ele classifica, tudo bem? E aí a gente entra no Jurandir Ross. O Jurandir Ross, ele. Então a gente estava em 40, a gente pulou para 58 e agora a gente vai para 89. Então muito mais recente. O Haroldo, o Jurandir, perdão, ele modifica completamente, ele modifica muito o estudo de relevo brasileiro. Mas muito mesmo, o estudo de relevo brasileiro. Ele utiliza os estudos do Haroldo. Então, para vocês verem, como o Haroldo ele não estava errado. É porque é aquilo, ele viveu numa época que não tinha tanta aparelhagem tecnológica, etc. Mas ele não estava de todo errado. Então, o Jurandir ele usa estudos do Haroldo, ele usa estudos do Aziz, e aí tem um, um aparelho, vamos dizer assim, não é um aparelho, mas uma técnica, vamos dizer assim, que ajudou ele, foi o projeto Radan. O projeto Radan foi um projeto que ali, como foi introduzido, né, no período militar, na ditadura militar, que o principal ponto dele era utilizar radares, então, sabe, radares militares, para quê? Para encontrar minérios. Então, minérios de ferro, minérios em geral. Então, esse projeto ele utilizou essa técnica de radares para encontrar esses minérios. E o Jurandir, ele utilizou esses estudos do projeto Radan para também reclassificar o relevo brasileiro. Tudo bem? E o Jurandir, você deve estar se perguntando, né? Porque até agora eu falei de Planalto e planície. Quando o Jurandir ele reclassifica o relevo brasileiro, ele introduz um outro tipo de relevo, uma outra forma de relevo. Qual que é? A depressão. Então até então, ó, o Haroldo e o Aziz, para eles não tinham a concepção de depressão de relevo. O Jurandir, ele ele implementa esse compartimento de relevo. Tudo bem? E o Jurandir é o Concel estudioso que a gente mais utiliza hoje em dia, porque o estudo dele foi muito bem detalhado, tanto em separar a área brasileira, quais seriam os seus relevos, e também para denominar
os tipos de depressões. O Jurandir também, a gente vai falar muito sobre ele nos próximos conteúdos. Ele utiliza muito concepção de geral morfológica. Então ele não utiliza só a questão de altura, de forma de relevo. Ele também leva em conta, tá, o clima, a hidrografia, que é todo o processo de águas de uma determinada área. Ele também utiliza a vegetação como base para classificar todo o território brasileiro. É o que a gente vai ver mais posteriormente, que é domínios morfoclimáticos, que vai utilizar todos esses conceitos: relevo, vegetação, clima e hidrografia. Então são os domínios morfoclimáticos. Então ele também utilizou muito desses conceitos para classificar o território nacional, o território brasileiro. Tudo bem? Bom, e a classificação dele dos tipos de relevo é basicamente o que a gente viu até agora. Então a depressão seria um relevo aplainado, rebaixado em referência ao relevo em seu entorno. Então o seu entorno é mais elevado do que a depressão. Predominam processos erosivos, então você tem uma perda mais de sedimento do que um ganho. Então isso seria uma depressão. Os planaltos são estruturas rochosas, tem uma resistência muito grande à erosão, mas ele perde eles têm uma perda mais de erosão, por erosão, né, de sedimentos, do que um ganho. Então ele não tem sedimentação, ele vai sofrer mais erosão. E as planícies, geralmente formadas em bacias sedimentares recentes, são superfícies aplainadas, e está ainda em processo de sedimentação. Então, eles estão recebendo muito sedimento, essa forma de relevo, tudo bem? Então, é muito recente. Então, isso faz a denominação bem como a gente utilizou, né, nas últimas aulas. Então, talvez a mais recente brasileira utilizada, tudo bem? E aí, dá meio um susto, né, quando você olha esse mapa. Esse mapa é o mapa do Jurandir. Então, ó, você vê que modificou completamente o relevo brasileiro. Tudo bem? Assim, em base, vamos dizer assim, em base é muito semelhante, tanto do Haroldo quanto o do Aziz. Se vocês pegarem os três e colocarem dos lados, vocês vão ver que tem muita semelhança. Só que a questão é que o Jurandir ele foi mais detalhista. Ele foi muito mais detalhista. Então vamos pensar assim, ó, o Haroldo ele denominou 8 formas de relevo, o Aziz 10 e o Jurandir 28. Se vocês contarem aí, ó, nem precisa contar o último número lá, são 28 formas de relevo que ele colocou no território brasileiro. Tudo bem? Por que ele levou em conta isso? Porque, por exemplo, o Planalto. Então, o Planalto, ele dividiu os Planaltos, por exemplo, em como se formaram. Se é um Planalto de bacia sedimentar, se é um Planalto de Cráton, tudo bem? Nas planícies é igual também. Então a gente vê lá, ó, a planície do Rio Amazonas, que é a planície que fica bem à margem do Rio Amazonas, que é essa parte amarela que tá passando completamente o Amazonas ali, ó. Então essa parte é a planície do Rio Amazonas. Você tem ali, ó, a planície do Rio Araguaia, que fica no 24, bem no meio ali do mapa, ó. Que fica bem à margem do Rio Araguaia. Se a gente pegar, por exemplo, outro, ó, o Planalto ali, o 2. Planalto de Chapada da Bacia Parnaíba, que fica bem ali no sertão nordestino, um pouquinho mais a leste, né, mais a oeste. Mas fica bem no 2 ali, ó, bem no nordeste ali. Então você tem todas essas concepções. O 3, ó, que é o Planalto da Chapada da Bacia do Paraná, que de certa forma é a gente que está inserido na Bacia do Paraná. Tudo bem? Então você vê que ele classificou muito, assim, ele detalhou muito os tipos de forma de relevo. Um bem interessante também de citar é o 26 ali, ó, na planície. Planície e Pantanal do Mato Grossense, né?
que é onde fica o Pantanal. Então já tá escrito ali, né? O Pantanal fica nessa área. Então é uma área mais rebaixada. A gente vai falar sobre ele mais para frente. Mas é uma área que fica mais rebaixada, então é uma planície. E ele é muito alagada. Então, pelo local que ele tá, ele é muito alagado, o Pantanal. Então também, ó. Mas tudo isso para citar o quê? O número detalhista que ele colocou. Ele foi muito detalhista, mas tudo em base do quê? Porque ele teve um material, principalmente pelo projeto Radan, em mãos. Então, ele, ele soube usar muito bem esse material. Aqui está o que a gente chama de mapa físico, né? Então, isso aqui é mais ou menos para a gente observar as altitudes brasileiras. O mapa físico, você sempre você vai interpretar sendo que as cores mais frias, então geralmente as cores verdes, são as cores com altitudes mais baixas. Então aqui a gente percebe o quê? Que a região do Amazonas ali, ó, que está praticamente toda verde, ela é muito baixa. Ela fica bem em torno ali do rio Amazonas, e a gente percebe que ela é muito baixa. Se a gente já puxar aqui mais pro. Vou até aproximar. Mais para essa área mais com cores mais quentes, mais avermelhadas, são as áreas mais altas. Então a gente percebe ó, que aquela área que está mais verde é o que eu falei para vocês, a área do Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, que fica aqui bem entre o estado do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais. Então são relevos mais altos. Então, geralmente vai ficar em torno de 1.000, 1.500. Como eu citei, alguns picos vão chegar até 2.000 metros, 3.000 metros de altitude. Mas a média em si ali desses relevos é de 1.500 a 1.000 metros de altitude. Tudo bem? E como eu falei, ó, o Pantanal ali, ó, fica bem no cantinho ali, ó, planície do Pantanal. Ali é uma área bem mais baixa, então como o nome já fala, né, uma planície, e é muito baixa. A gente vai ver em vegetação que ela é constantemente alagada por isso. Tudo bem? E como eu falei, essas formas planalto, planície, depressão, são as formas primárias de relevo. Então, as principais formas de relevo são essas. A gente vai ter algumas formas secundárias também, que eu vou destacar aqui para vocês, porque podem cair em alguns vestibulares, etc. Mas geralmente são perguntas mais específicas, mas é interessante citar, pelo menos, quais são as características dessas formas secundárias de relevo, as formas de relevo secundárias. Tudo bem? A primeira é a escarpa. Essa foto aí, ó, é a região de Botucatu aqui, a Cuesta de Botucatu. Ali tem escarpas. Então, qual que é a característica de uma escarpa? Ele vai estar geralmente numa borda de planalto. Então, você vai ter um planalto. Lembra que o planalto ele tem uma região mais alta. E a escarpa ela vai ficar bem na borda desse planalto. Tudo bem? As formas dele podem ser formadas por agentes internos, como movimentos tectônicos, falhas, agentes externos, então estão passando por constante modificação, chuva, calor, vento, mas essa é a principal característica, eles ficam na borda de planaltos, as escarpas, tudo bem? As chapadas. As chapadas, qual que vai ser a característica das, das, do, das chapadas? As chapadas também vão ficar em bordas de planaltos. Mas qual que é a diferença da chapada pro, é, pra escarpa? A escarpa, ela meio que vai ficar nesse sentido aqui. Ela não é totalmente na vertical, como vocês estão vendo nessa imagem. Então é bem
bem, bem em forma bem reta, assim, né? Bem vertical no, no Planalto. Também é conhecido como Planalto tabular, por quê? A gente percebe na Chapada, você vai perceber que o Planalto é bem reto, como vocês estão vendo na imagem aí, ó. Você vê que tem uma diferença entre esses dois. Esse daqui, ó, você percebe uma ondulação. Você percebe uma ondulação no, no Planalto. Esse daqui não. Só que você vê que é bem reto o Planalto. Então também pode ser chamado de Planalto tabular, essa chapada. A mais conhecida brasileira é a Chapada Diamantina, que inclusive eu acho que é essa imagem. Chapada Diamantina, que fica ali no estado da Bahia, é a chapada mais conhecida brasileira. Tem algumas outras também, Chapada dos Veadeiros, etc. Mas a Chapada Diamantina é a mais conhecida. Tudo bem? O morro, esse aqui é conhecido como Mares de Morros. Tem muito no estado de São Paulo. Se vocês forem ali para a região depois de São Paulo, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, aquela área do Vale do Parnaíba, vocês vão observar muito esse tipo de relevo. Qual que é a característica dele? É um morro, então, como todo mundo já viu, um morrinho assim. Então, morro é uma forma arredondada de, de relevo. Só que os mares de morros, eles vão ser longas extensões, vai parecer um mar mesmo. Vão ser longas extensões desses morros, como vocês estão vendo na imagem. Então você vê bem ondulado, que seu olho vai perder de vista. Então esses são chamados mares de morros. Mas a característica principal é o morro. Então esse pequeno morrinho parece uma, como eu até coloquei ali, né? Uma colina. Então parece uma pequena colina. Como eu falei, os mares de morros tem muito no estado de São Paulo, estado do Paraná também você vai encontrar alguns, mas destacar bem claro, no Rio Grande do Sul a gente vai ter mares de morros, mas eles são denominados como coxilhas. Então, coxilhas e mares de morros são basicamente a mesma coisa, só que o mar de morro é denominado mais aqui no estado de São Paulo e as coxilhas mais no Rio Grande do Sul. Tudo bem? E a serra? A serra acho que todo mundo já, talvez já passou em alguma. Eles vão ser estruturas, geralmente dobramentos antigos. Então lembra lá dos dobramentos? São, são lugares de montanhas que eram antigos, que já perdeu muitos sedimentos. Então tá muito desgastada. Então você vai ter formas pontiagudas, formas mais arredondadas. Então você vai ter uma grande diferença de características das formas da serra. E também você vai encontrar alguns tipos também de formas de relevos mais secundários nas serras, como as escarpas, as cuestas. Então, como eu citei, a cuesta de Botucatu aqui é uma pequena serra, uma pequena serrinha. Talvez a serra mais conhecida, como eu vou repetir, já falei, é a Serra do Mar. Serra do Mar que fica no litoral norte do estado de São Paulo. Tem elevações até de moderadas alturas. Só que também, como eu falei, são formas estão sofrendo desgastes, não são rígidas. Vocês vão observar que são geralmente relevos bem pontiagudos, alguns ondulados, etc. Então tem essa característica, tudo bem? Bem acidentado, vamos dizer assim. E por último, os Inserberg. O Inserberg são geralmente estruturas que vocês estão vendo na imagem, geralmente encontrada muito em clima árido, semiárido. O que é um clima árido? A gente vai ver em clima, mas são climas, por exemplo, do Nordeste. Então ali o sertão nordestino, ele está num semiárido. Então são regiões que chovem muito pouco, faz um calor extremamente grande,
E o que vai acontecer? Essas áreas, geralmente, essas, essas formas, geralmente, são formas que, geralmente, as áreas em sua volta, eles sofreram muito erosão, então, desgaste, etc. Até pode ser por consequências endógenas, algum movimento tectônico, algum terremoto. Eles perderam a forma, essas áreas ao lado dessa forma, e essa forma ela permaneceu resistente. Então, como vocês estão vendo ali. Então, imaginam, por exemplo, nesse desenho, essa estrutura em volta dela, fosse, você não tivesse essa estrutura, fosse da mesma altura, vamos dizer assim. Só que aí, em volta dela, começou a perder, erosão, intemperismo, etc. E no final ficou essa estrutura. Essa estrutura ela é muito resistente, deixar claro, só que mesmo assim ela continua é, perdendo sedimentação. Um dia na história não vai mais existir essa forma, tudo bem? Mas logicamente, durante milhares de milhões de anos, tudo bem? Bom, e agora a gente vai para o exercício. Vamos lá. O exercício da Mackenzie, né, ele fala: assinale a alternativa incorreta sobre as estruturas geologicamente, geológica, né, do relevo brasileiro. Então é que é a alternativa incorreta, uma afirmação incorreta. As verdadeiras planícies são raras. Vamos lá. É predominantemente planáutico. Ele está falando do território brasileiro. A maior parte do território é recoberto por rochas sedimentares. Letra D. Os dobramentos recentes limitam-se à Serra do Mar. Lembrando aquele que é a incorreta. E letra E. As maiores altitudes localizam-se no extremo norte. Letra incorreta, letra D. Por quê? E eu falei na aula de hoje. A Serra do Mar são dobramentos antigos. Então são muitos milhões de anos atrás eram montanhas, então eram dobramentos. Só que esse começou a sofrer tanto intemperismo, tanta erosão, que aí o relevo começou a diminuir, as formas de relevo começou a ficar arredondadas, então são montanhas que são bem agudas, não, começou a ficar arredondadas por perder esse sedimento, e então acabou, vamos dizer assim, perdendo o título de dobramentos, montanhas, né? Mas eles não são dobramentos recentes, eles são dobramentos modernos. Dobramentos recentes no Brasil não existe dobramentos recentes. No mundo, quem que são os dobramentos recentes? Os Andes, Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Os Alpes suíços, na Europa. A Cordilheira do Himalaia, na Ásia, a maior cordilheira do mundo. Então, esses são os dobramentos recentes. A Serra do Mar é dito como um dobramento antigo. Tudo bem? Bom, por hoje era só. Qualquer coisa, me chame, como eu sempre falo. Se cuidem.